Assim, os Estados Unidos, a origem dos Estados Unidos, ela vem dos ingleses, né? Estados Unidos da América, mas os Estados Unidos é uma mistureba, ou seja, é uma mistura de vários povos. Então, assim, são os americanos, Estados Unidos da América, ela se formou através de ingleses, né? Peles vermelhas, que são índios apaches, comanches. Esses índios eram vikings. Antes dos ingleses chegarem nos Estados Unidos, quem comandava ali eram os vikings. Existia um verdadeiro comércio viking, Países Baixos, da onde surgiram os peles vermelhas. Foram já encontrados em vários lugares dos Estados Unidos bilhões em moedas vikings, cemitérios vikings, reis vikings, cultura e língua viking, ou seja, Suécia, né? Por ali, foi para os Estados Unidos. Então, se misturou um outro sangue muito forte, que são o sangue judeu. Então, os príncipes judeus, um dos primeiros príncipes judeus que foram em torno de 18 famílias, que foi aqui do Recife, em 1655. Formou Nova York. Nova York tinha 1.800 pessoas. Em 30 anos virou a potência mundial. Então a mistura do viking, do inglês, do judeu e a África, que foram muitos africanos, nasceu a poderosa nação Estados Unidos, que na verdade é várias nações, Estados Unidos da América, os Unidos da América. A forte presença evangélica dos puritanos, né? Os puritanos ditavam as regras nos Estados Unidos, né? A religião evangélica e também a religião judaica. Com isso nasceu um sincretismo incrível. Aí nasceu o americano nato, porque o viking, ele saía de um lado do mundo e ia fazer guerra do outro lado do mundo. E isso, o americano faz isso toda hora, né? E junta-se um inglês, família real inglesa, e formou um povo só. Eles foram se misturando. Aí veio o príncipe judeu. Os primeiros príncipes judeus que foram para lá vieram da Paraíba, que na época Pernambuco e Paraíba e Rio Grande do Norte era o mesmo estado. Era Cismária, fugindo do domínio português. Eles têm sangue viking. Aí tem outros índios que não têm cara de viking. Eles são parecidos muito com indianos da Índia. Os nossos índios parecem muito com indiano da Índia. Então os vikings colonizavam toda aquela área. Veja que quando os americanos foram lutar por aquela região, eles encontraram índios de 2 metros de altura e chamado pele vermelha, que eles tomaram uma conotação vermelha nos Estados Unidos. E esses índios atacaram os ingleses, pegavam as armas dos ingleses, usavam, eles criavam cavalos, eles eram bem ativos, muito ativos. Os ingleses tiveram muito trabalho para destruir os índios americanos, muito, mas muito mesmo. Que os índios americanos não eram banana, não. Principalmente esses pele vermelha, eles eram altos, bonitos, era em torno de 2 metros de altura. Você conhecia um índio longe, e geralmente índio é baixinho. Índio é 1,50 m, 1,40 m, lá não. Esses pele vermelha, porque tem outros tipos de índio lá também. Eles eram bonitões e altos, 2 metros, 2,10 m. As mulheres lindas, e as mulheres lutavam, eram bravas. Então a característica dos índios que comandavam, eles foram quase todos destruídos. Os mansos foram poupados, né? Os mansos geralmente eram baixinhos e eram jeito de indiano. E os brabos eram chamados pele vermelha. E eles chamavam os americanos da Inglaterra de cara pálida, porque eram brancos, né?
Então toda a colonização americana, ela surgiu em cima dos países inglês, Inglaterra, né? Holanda, chamado Países Baixos. Então quando chegou em 1600, 1650, começaram a subir, vieram para o Brasil grande quantidade de judeus. Fundaram Recife, saíram fundando. Então eles são muito ligados a países nórdicos. Você sabe que os nórdicos têm uma característica: eles são magros, esguios, bonitos e altos. E as mulheres são enormes. Eu conheci uma viking que ela com 90 anos ela tinha 2 metros. Imagina essa mulher nova, com quantos metros ela tinha? E são bravas e inteligentíssimas. Então a colonização, aí veio os crentes, né, que também vieram dos Países Baixos, os calvinistas, que vieram da Alemanha, de João Calvino, essas coisas, e vieram um povo chamado puritanos. Os puritanos têm lado positivo e lado negativo, né? Os puritanos eram muito exigentes, muito fortes, mas também tem um lado negativo, também, que eu não quero dizer. Começaram aí os judeus a partir de 1650. Choveu de judeu nos Estados Unidos, porque a Europa estava perseguindo os judeus e como países como Portugal, Espanha estão matando português, matando judeu. Então os judeus eles transformavam tudo que tinha em ouro e perna para quem te quer. Isso aconteceu no Brasil, porque a capital do Pernambuco era Olinda. Pernambuco se arrastava, não tinha tecnologia, não tinha nada, e aí vieram os judeus junto com um cara chamado o domínio, né, holandês. Aí tinha um cara lá que foi o melhor rei dos holandeses, que na verdade era alemão, né? Maurício de Nassau. Maurício de Nassau desenvolveu o Recife em 30 anos. Cantores, atores, artistas, fábrica de cimento. Inclusive a fábrica de cimento está até hoje lá, até hoje em dia está lá. Enriqueceu, deu valor aos índios, ajudou muita gente. Maurício de Nassau foi um dos melhores governantes do Brasil. Se não foi o melhor até hoje, foi melhor do que Dom Pedro I, do que Dom Pedro II. Maurício de Nassau foi o campeão de benéficas para o Brasil. Da época, que o Brasil da época se constituía mais o Nordeste, né? Então Maurício de Nassau, ele respeitava os índios. Tinha índio capitão, índio sargento, tinha índio vereador, índio deputado. Ele respeitava os índios, respeitava todo mundo e era muito rico. A Recife era tão rico que o cara enxugava a bunda com nota de 100. Recife, até puta tinha dinheiro. Recife em 30 anos cresceu muito mais do que Olinda. Recife deu um pulo por causa de Maurício de Nassau e dos holandeses. Só que os portugueses vieram fugindo do Napoleão. E foi uma briga danada, uma confusão danada. Eles perderam, depois voltaram novamente em 1555. Aí começou a tomar o Brasil de novo. O Brasil foi tomado por causa de dívidas. O Brasil fez tanta dívida, tanta dívida, tanta dívida, tanta dívida. Era Bolsa Família, Bolsa Cagar, Bolsa Mijar. Nós é português mesmo, porque a gente faz a mesma coisa, né? Era Bolsa Mijar, Bolsa Cagar, Bolsa Puta, Bolsa Presídio, Bolsa não sei o que lá. Gente do céu, estuda história. O Brasil se lascou com tanta dívida. Aí por isso que a Holanda veio e tomou o Brasil e a Ilha da Madeira. Aí a Holanda fez: judeus, venham! Aí os judeus, uhul! Aí os judeus desenvolveram a região. Aquele povo tem uma mão sagrada. Onde eles botam a mão, cresce. Aí enriqueceu. O Nordeste ficou rico e Pernambuco ficou sendo o estado mais rico do Brasil. Lembrando que Pernambuco era Paraíba, era Sergipe, Paraíba e Maranhão. Até o Maranhão. Eles dominaram tudo. Olha, só que a língua deles é difícil. Eles eram fácil identificados. Oi, David! Deus te abençoe, pastor David! Mas a dívida era muito grande, porque existia Bolsa Cagar, Bolsa Mijar, Bolsa Peidar, Bolsa Rapariga, Bolsa Presídio, Bolsa do Caramba, Bolsa de tudo!
Era. Pode estudar a história. Joilson de Assis não está inventando nada, isso é história. A história é espiritual. Isso está se repetindo de novo. É bolsa cagar, bolsa mijar, bolsa puta, bolsa rapariga, bolsa craque. Aí está repetindo. E os fazendeiros. O fazendeiro tinha que produzir leite para ele, produzir leite para as putas, produzir leite para os meninos, produzir leite para. Meio mundo de gente coçando o saco, coçando a bunda, para 3 pessoas trabalhar e sustentar. Eita! Vamos conversar assim, em nome de Jesus, vamos conversar. Eu quero conversar com você. É porque não deu pra gente conversar. A demanda foi muito grande. Então, a Holanda disse: você tá devendo muito dinheiro a nós. Vai pagar não? Aí foi o tempo que o cara morreu, o outro assumiu, o outro era menino e tal. Aí a Holanda tomou a Ilha da Madeira, Madagascar e tomou o Brasil. Aí o Brasil desenvolveu. Aí trouxe esse cara, meu amigo, esse governante que na verdade era alemão, foi o melhor governante. Até com os índios, eles sabiam tratar os índios. Construíram, trouxeram artistas, trouxeram músicos, trouxeram a família, trouxeram pastores, até os padres. Ele não tem Maurício de Nassau matando padre. Você não encontra. Maurício de Nassau mandou matar 5 padres. Maurício de Nassau se lascou todo mundo. Não tem. Maurício de Nassau foi o homem do desenvolvimento do Brasil. E os judeus participaram. Vieram famílias nobres, judias, vieram da Alemanha, vieram da Rússia. A Rússia era lotada de judeu. Era. Aí quando Portugal tomou o poder, aí eles fugiram do Brasil em 1655. Fugiram. E em vez de voltar para a Europa com medo, eles foram para Nova York e fundaram Nova York. E Nova York hoje é uma das principais cidades dos Estados Unidos e cresceu em 30 anos. E o Recife e o Brasil ficaram lascados até 1800, comendo o pão que o diabo amassou. Teve também alguns judeus que fizeram loucura, pegaram a riqueza, jogaram no lago. Eles mataram os judeus, tomavam os templos. Muitos templos que a Igreja Católica hoje tem, não foi a Igreja Católica que fez, não foi. Foi os evangélicos, porque os holandeses eram evangélicos, os calvinistas e os judeus. Aqui mesmo na minha cidade tem um templo enorme, todo mundo pensa que foi a Igreja Católica que fez, nunca foi. Era um templo evangélico. Aí veio o governo português e deu para a Igreja Católica. Pois bem, aí, meu amigo, se formou os Estados Unidos da América, que se tornou uma potência mundial depois da Segunda Guerra Mundial. Até a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos cresceu muito, cresceu, mas quando teve a Segunda Guerra Mundial, Israel precisou de muita ajuda, os judeus tomam dinheiro, e aí começou os Estados Unidos crescer de um jeito fortemente, né? E se tornou essa nação potente. Então não estou dizendo assim que é uma nação santa, pura, que não tem erro. Não, quem é que está dizendo isso? Eu estou dizendo que se formou uma nação forte. Se formou o sonho americano e você está falando comigo em um site americano. O dinheiro americano até hoje é o dinheiro mais valorizado que existe. E o americano, ele é quente. Ele entrou na guerra, ele enfrentou Hitler, ou seja, ele defendeu Israel, e a Bíblia fala que quem abençoa Israel é abençoado. A nação dos Estados Unidos, ela tem em torno de 40% a 50% de sangue judeu. Onde tem mais judeus no mundo é nos Estados Unidos e em Nova York. Agora alguns deles pendem para o outro lado, vão para o lado do domínio, vão para o lado da besta, mas alguns não, são príncipes. Os bancos mundiais, os maiores bancos mundiais, antigamente era na Rússia, na Inglaterra, agora são nos Estados Unidos, em Wall Street. Então aí se formou esse grande império americano dos Estados Unidos. Através da união se formou um grupo de pessoas. Eles também tiveram problemas graves. A Guerra Civil Americana foi muito triste. O Sul contra o Norte. O Sul contra o Norte foi muito triste essa Guerra Americana. Morreu muita gente. Depois se estabilizaram, se tornou o melhor país do mundo.
De 1960 a 1980, os Estados Unidos cresceu mais do que o mundo inteiro, né? Aí agora tem essas pendengas com a China, tal, essas coisas. Aí deixa que se resolva, porque isso é coisa de gente grande, né? O dólar criou o SWIFT e emprestou dinheiro ao mundo inteiro, inclusive China tomou muitas vezes emprestado dinheiro aos Estados Unidos. Hoje ela não precisa mais, porque hoje ela tá rica, né? E aí nasceu essa nação poderosa, evangélica, né, com princípios cristãos. E na época chegou a ter a melhor qualidade de vida do mundo. Hoje a melhor qualidade de vida do mundo é na Suíça. Depois de algumas nações e lá pro terceiro os Estados Unidos. Mas mesmo assim os Estados Unidos continuam no top, né? No top. Olha. Então, tá bem explicado? O surgimento dos Estados Unidos tem o Comanche, o Apache, o Pele Vermelha, o inglês, o judeu. Qual é a cidade que tem mais judeu no mundo? Não é Jerusalém. Quem é que vai me responder? Qual é a cidade que tem mais judeu no mundo? Quem é que vai me responder? New York, New York. Então são príncipes. Eles são príncipes, são poderosos, têm o DNA aberto. Aí eles botam para descer. O restante é uma questão de entendimento. Os americanos também abençoou muito o Brasil. Os pastores evangélicos foram muito abençoados pelos americanos. A igreja cristã também. Porque também quando o domínio português assumiu, houve uma grande perseguição aos crentes. E mataram muito crentes. Muito. Aqui mesmo na Paraíba tem um templo que tinha um lugar só para matar gente. Tu é crente? Tome, empurrava o cara. Empurrava e o cara ficava enforcado numa caveira. É o templo de Lucena. Mas assim, a igreja evangélica ela não matou tanto padre assim. Lá na Alemanha sim, né? Mas aqui não. O Maurício de Nassau era soft, você podia ser o que fosse. Ele não se preocupava. O Maurício de Nassau era evangélico. E aí era mais uma guerra religiosa, né? A Igreja Católica acabou apoiando os portugueses por causa que os portugueses eram católicos. E o Maurício de Nassau e a turma dele era todo evangélico. O comportamento era totalmente diferente. Um português daquele pegava umas 300 índias e engravidava tudinho. Era 2, 3 por noite. E já um holandês, se ele engravidasse uma índia, ele era enforcado, eles eram radical. Não podia casar e não podia também usar a Índia antes de casar. Então era uma rígida, lei rígida, né? Já assim, no outro domínio é uma coisa mais soft. Pode pegar, pode engravidar. E parece que o erro ajudou os portugueses. Porque os filhos mistos a defenderam os pais. Entendeu? Já que os holandeses eram tão certos, acabaram não tendo filhos e não tinha gente para defender eles. Um português daquele engravidava as escravas da fazenda, até a patroa da fazenda, a filha da patroa, engravidava todo mundo. Era só atirando. Mas o holandês não. Aí tinha um comportamento mais certo. 1 mais 1 é 2, né? Os portugueses eram mais à vontade, fique livre. Aí surgiu o domínio português no Brasil e os Estados Unidos entrou com o domínio dos 19. Aí caminhou, né? Mas houve uma mistura. O índio de origem viking, ele deu muito trabalho aos americanos, mas muito mesmo. Eles atacavam os americanos, que na verdade não era americano ainda, eram ingleses. Então houve muita guerra civil entre índio e inglês, mas muita mesmo. Houve mais 10 vezes mais guerra entre índio e inglês do que entre índio e português. Então assim, então interessante essa origem, né? Em que os americanos nos abençoaram? No estilo de ser. Nosso estilo de ser, ele, por exemplo, você é livre para ser pobre ou para lutar para ser rico. Já em outros sistemas não. Castas, é um domínio mais rígido.
Então os americanos eles nos trouxeram aquele sonho americano, que é você ser nada e de repente virar tudo. Hoje está ficando impossível isso aí. Porque se você tentar ser alguma coisa na vida, os fiscais não deixam. É tanto imposto, é tanto imposto, é tanto exame de fezes, é tanto imposto. Mas o sonho americano é assim, é o cara botar uma bodega e virar um grande atacadista. É o cara fazer uma casa e depois virar um grande fazedor de casas. Então tem essas partes positivas e tem as partes negativas. Em tudo, né? Na vida, né? Mas está bem explicado sobre a origem? Essa mistura inglês, viking, índio, judeu, deu certo. Deu certo. O lugar de Nova York era pior do que o Recife, porque o Recife era cheio d'água, alagado. Eles consertaram tudo. Nova York era do mesmo jeito, buraco cheio de água. Tiveram que desviar cursos de rios. Eles desviaram, naquela época, em 1600, 1700, eles desviaram o Rio Paraíba. Um Rio Paraíba não, um Rio São Francisco. Existia um rio ali que inundava tudo. Eles cavaram no picarete e na dinamite e desviaram o rio. É muita força, não é não? É muita força. E você pode ver que a força do príncipe, ele transforma, porque existem índios que existem desde 1500, coçando o saco, coçando o saco e coçando o saco. O cara chega e constrói um arranha-céu de 1 quilômetro de altura, faz uma cidade, bota um motor, constrói carro. Então olha a força de Caim, olha a força dos príncipes, entendeu? Ou seja, o índio passa 10 anos assim, coçando a cabeça, caçando, comendo calango. Aí chega o judeu e diz, não, vamos fazer uma fábrica de calango, vamos fazer um prédio de calangal, tal, e eles vai, abre, cava buraco, estoura pedra e faz. Existe essa vantagem, né, do pensamento do príncipe, né? E foi isso que aconteceu em Nova York. Os antigos habitantes de Nova York moravam lá, ninguém sabe quantos mil anos moravam, mas morava ali, comendo caju, bebendo água, tal. Aí chegou o sangue novo, judeu, inglês, bora, vamos construir um prédio aqui, vamos fazer um buraco ali, vamos fazer um esgoto, vamos fazer um arranha-céu. Aí eu vi uma menina, que essa menina, ela é máquina de propaganda, né, dessa nova turma, e ela reclamando da modernidade, só que ela mora num prédio, condomínio fechado, voa de avião, usa celular. Ela devia voltar à idade da pedra, ir para dentro de uma mata, comer calango. Calango é um tipo de uma lagartixa gostosa, verdinha. Um calango é uma pessoa muito boa. Calango é uma lagartixa grande, só que verde. É um tipo de iguana. Calango e iguana é a mesma coisa. Então assim, a turma chegou com muita força. Bora, vamos construir, vamos fazer, bora. E em 30 anos construíram Nova York. É muita força, não é não? Em 30 anos, Maurice Nassau construir Recife é muita força. Era para Olinda ser 10 vezes maior do que Recife. Mas o que foi que houve? O príncipe chegou e disse, a gente vai fazer aqui, faça uma ponte, alagado, arruma o rio, vamos, bora! E os caras, então é muita força. Em 30 anos construiu um Recife daquele. Em 30 anos fazia uma Nova York. Em 30 anos fazia uma São Paulo. Não é força, gente? Me diga aí. Será que ainda existe essa força ainda? É muita força. O cara fazer uma cidade de São Paulo, sabe por quê? São Paulo é maior do que Portugal. Portugal tem 11 milhões de habitantes. São Paulo tem 11 milhões de habitantes. Pá! É uma explosão. É como fazer Goiânia. Goiânia tem 1.200.000.000 de habitantes, em 100 e poucos anos. É uma explosão de vida. É ou não é, gente? Chile, aí você vai para Goiás Velho. Goiás Velho é linda, mas ainda continua aquela mesma cidadezinha pequena de muito tempo atrás. Eu andei por Goiás Velho, aquelas construções, casa de escravo, casa de senhores, né? É onde mora André Cari, o artista André Cari, em Goiás Velho. Eu gosto muito de Goiás. Passa um rio, dentro de Goiás Velho passa um rio. Mas quando você chega em Goiânia, você fica... Goiânia cresceu 300, 500 vezes mais do que Goiás Velho. Goiás Velho é mais velho do que Goiânia.
Alguém chegou lá e disse, bora, fazer uma indústria ali, faça uma fábrica lá, bora, bota aqui, vamos fazer um prédio ali, outro prédio lá. E bum! Em 100 e poucos anos, fazer uma cidade de 1.200.000 habitantes é muita força, gente. Você tem que reconhecer que esses príncipes têm muita força. Os príncipes americanos. O YouTube é americano. A internet é americana. O Google é americano. E os outros são imitação, que pode até chegar a ficar, mas são imitação. Quem imaginaria que você ia ter uma televisão que poderia ser assistida no mundo inteiro? O Google fez. E aí nasceu o YouTube, as redes sociais. Entendeu como é a coisa? O príncipe tem muita força. Não estou dizendo que o príncipe é bom. O príncipe tem muita força. Criar o Rio de Janeiro. Depois criar São Paulo. Aí depois criar Paraná, Itajaí. É tanto prédio, é tanta gente, é prédio grande, prédio pequeno, casa rica, casa pobre, posto de gasolina, indústria. É muita força, é muita reprodução. O povo que habitava aqui há muitos anos não tinha essa força, não. Não tinha. Eles poderiam até ser melhor do que o povo que veio de fora. Melhor em outros sentidos. Mas não tinha essa força de expansão. Aqui tinha índio que fazia 300 anos que a sua tribo habitava num lugar. Goitacazes, por exemplo. Goitacazes era um índio de 2 metros de altura, brabo, que matava tubarão na porrada. Ele não tinha medo de ninguém. Para você provar que era homem, para os Goitacazes, no Rio de Janeiro, você tinha que matar um tubarão na porrada. Você nadava até o tubarão vou comer você. Aí o Goitacazes dizia, comer nada, velho. Pá, no focinho do tubarão, pá. Agarrava o tubarão, ai, socorro, que índio bruto, pá, o tubarão morria. Aí ele trazia o tubarão arrancado pela boca, jogava no chão, é homem. Aí ele ia lá, arrancava os dentes do tubarão e fazia um colar, para dizer que era macho. Índios Goitacazes. Esses índios Goitacazes habitavam aqui o Brasil há 100, há 200, há 300 anos. Ninguém sabe se ele até viu quem era, porque eles eram brancos e altos. Agora, quando chegou o português de 1,5 metro, quando chegou o holandês, eles botaram para descer. Aí construíram o Rio de Janeiro. Por que os Goitacazes não construíram o Rio de Janeiro? Questão de príncipe. Por que os índios de São Paulo não construíram São Paulo? Porque precisava de príncipe, a força está no príncipe. Entendeu como é a coisa? O príncipe chega e diz, vamos botar para lascar, velho, bora, todo mundo, o príncipe está mandando, bora, vai embora. O Rio de Janeiro é uma selva de pedra, construída em 300 anos mais ou menos. Você anda no Rio de Janeiro, você tem medo de tanta casa, tanto prédio, tanta rua, tanta casa, tanto prédio. São Paulo, você pode morar em São Paulo 10 anos para você conhecer Osasco, conhecer São Paulo capital. É gente demais, é carro demais, é coisa demais. Mas o que foi isso? Expansão dos príncipes. Mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos. Os príncipes que foram para lá, botaram para descer. Maurício de Nassau foi um grande príncipe. Você olha a cara de Maurício, o jeito de Maurício, você não encontra... Bem, houve guerra, e na guerra todo mundo mata todo mundo, né? Mas você não encontra Maurício matando índio, Maurício lascando as pessoas, não. Você encontra Maurício pacificando, nem a Igreja Católica ele impediu. Quer ser católico, pode ser. Quer ser feiticeiro, seja. Quer ser crente, seja. Ou seja, Maurício de Nassau era soft. E aí o Recife cresceu em 30 anos e virou uma potência. Tipo... Agora o príncipe quando chega, meu amigo, bota para descer. Eu tenho certeza que deve ter acontecido isso lá em Goiânia. Para Goiânia crescer tanto e se tornar uma potência. Que Goiânia é uma potência no Goiás, né? Então assim, tudo vai de príncipe, né? Agora deu para entender aí sobre origens? As origens são muito importantes, porque ela forma nós. Estudar a origem é como se você estudasse seu pai e sua mãe. Por que eu sou brabo? Por que eu sou manso? Aí você vai notar a origem. Entendeu? Rapaz, quando eu estou descontrolado, eu sou tão brabo.
Mas por que eu sou? Aí estuda seu pai, sua mãe, sua avó, sua bisavó. Ah, meu bisavô era siciliano, né? Era muito bravo. Então, assim, aí você vai encontrar a sua própria origem. Olha, ok? Tá bem explicado? Mais 2 sonhos eu vou explicar agora para a gente encerrar.